Meus irmãos, quando nós realizamos uma celebração com presença de muitas crianças e com a participação intensa delas, sabemos que é um grande desafio. Mas agora as crianças estão reunidas, juntas no Semear, e nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 6, verso 4. E alguns irmãos já encaminharam as crianças, estão retornando, então peço aos irmãos que pouco a pouco escolham um lugar para que não haja movimentação durante a exposição e todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos diz. E é um privilégio saber que o Senhor nos diz muito acerca dos pais. Quão valioso é o seu papel, papai. A Bíblia fala de você, e não fala pouco, fala muito de você. Um dos muitos textos bíblicos é esse, que é muito conhecido também do povo de Deus. Vamos ler juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus apresenta os papéis na família de modo muito equilibrado. É como se estivéssemos diante de uma balança, e a balança é constituída de dois pratos. As balanças antigas assim eram feitas. Era possível descobrir o peso de 1 quilo de arroz, se num outro prato estava ali também 1 quilo de metal. Como que numa balança com dois pratos, a palavra de Deus nos fala do papel dos filhos, dizendo no verso 1 que os filhos devem obedecer os pais no Senhor, porque isto é justo. Obedecer no Senhor significa que devem obedecer os seus pais em tudo, exceção feita apenas àquilo que Deus reprova, porque mais importa obedecer a Deus do que a homens. Diz ainda que esse filho deve honrar o pai e a mãe, e no campo dos mandamentos relacionados ao próximo, este é o primeiro que contempla uma promessa, para que te vá bem. Essa é a promessa. E vivas longo tempo, tenha longa vida sobre a terra. O texto que nos apresenta a importância dos filhos na família, o papel, o dever dos filhos, também nos apresenta o papel dos pais. Eu e você, que somos pais, precisamos lembrar que a palavra de Deus nos orienta quanto a 3 compromissos que devemos manter enquanto criamos, enquanto cuidamos dos nossos filhos. Nos capítulos 5 e 6, nós encontramos a descrição dos papéis de cônjuges, servos e senhores, como eu disse, filhos e pais. Isso demonstra que o Senhor está interessado, sim, no equilíbrio da família. É a mesma Bíblia que nos apresenta Jesus, por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versos 13 a 16, dizendo: não impeçam que crianças venham a mim, não impeçam seus filhos de virem a mim. O reino de Deus também é para alcançar essas crianças, porque elas são seres espirituais. Elas têm necessidades espirituais. É a mesma Bíblia, irmãos, que, como já foi dito algumas vezes aqui, nessa manhã, no Salmo 127, no verso 3, diz que os filhos são uma herança que Deus dá. São herança do Senhor. São presente, benefício, providência, recurso que Deus nos dá. Somente devemos apresentar os nossos filhos recém-nascidos ao Senhor, se estivermos certos de que na palavra de Deus eles são classificados como herança do Senhor. E os pais que assim o fazem devem atentar para a tripla recomendação desse versículo. Ao longo da vida, irmãos, os filhos passam muito mais tempo com a escola passam muito mais tempo com a família do que com a igreja e a escola. Portanto,
Quando olhamos para o mandamento, devemos concluir que o Senhor, sabendo disso, chama os pais a assumirem a responsabilidade tripla com os seus filhos. Seu filho está conosco nas dependências dessa igreja por algumas poucas horas ao longo da semana. Seu filho está na escola, mesmo que seja uma escola confessional, como é o caso do Colégio Batista, alguns turnos de alguns dias durante a semana. Mas com você, pai, acreditamos que ele está quase todos os dias, porque há pais que viajam, inclusive a trabalho, e ao longo de toda a vida. Então é para você que a palavra de Deus se dirige. E vós, pais, não irritem seus filhos. É a primeira recomendação. E ela é repetida em Colossenses, no capítulo 3, verso 21. Vejam, irmãos, o que é dito. É exatamente o que está em Efésios. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não causem desânimo em seus filhos. Como podemos, irmãos, nos livrar desse risco? O pai não deve ser tão severo a ponto de trazer desânimo ao seu filho que entende que nada sabe, que nada vale, que nada pode, que nada constrói. Eu li há muitos anos a história verídica de um menino que riscou o carro novo do pai. O carro era caro. E o menino riscou porque ele não sabia daquilo que estava fazendo. Ele não sabia exatamente o que estava prejudicando. Ninguém tinha dito a ele que ele não poderia arriscar a porta do carro. Se isso já aconteceu com você, você sabe que esse é um momento de depressão na vida do pai. E o pai, ao corrigir aquele menino, o espancou, bateu tanto na mão dele, irmãos, que a mão foi amputada. E esse pai, uma cena trágica, ao visitar o seu filho em lágrimas, pedindo perdão, disse: papai, eu te peço perdão também, te garanto que eu não vou mais riscar o seu carro. Irmãos, que relato angustiante. Pais que não conseguiram compreender o que é instrução em amor. Tornam-se tão severos, mas tão severos, que trazem desânimo aos seus filhos, que podem gerar ira. Ouvimos de casos de filhos que, não conseguindo conviver mais com a intolerância, a dureza, a crueldade do pai, escolheu fugir de casa. Há um outro extremo perigoso, que é o da permissividade. Você desanima o seu filho quando você não consegue pavimentar o caminho de uma vida saudável, equilibrada, abundante, e você permite que ele faça o que ele quer, que ele seja aquilo que ele quer ser, que ele tenha espaço para fazer até aquilo que o prejudica. O pai permissivo, que não corrige, que não repreende, que sofre por dizer não, e nós precisamos, em algum momento da vida dos filhos, quando pequenos, dizer mais vezes não do que sim. Esse pai permissivo também pode trazer desânimo, porque, irmãos, crianças que não contemplam limites são crianças perdidas. Elas simplesmente são inseguras. Elas não sabem o que podem e o que não devem fazer. Certo menino, experiência verdadeira, em uma escola, foi questionado porque, sabendo que o pai dele valorizava tanto as boas notas escolares, por que ele não fazia os trabalhos? Por que ele desconsiderava a atividade para casa? Porque mesmo dominando o conteúdo, ele não respondia às questões das avaliações e tirava notas muito baixas. E o pai sempre ficava irado, entristecido, decepcionado. E uma professora muito amiga conversou com aquele menino, e o menino em algum momento disse: professora, tudo o que eu queria era chamar a atenção dele. Irmãos, existe isso, afeto negativo. Há filhos que não têm qualquer afeto, que desejam um afeto negativo. Ao saber que o meu pai valoriza as notas na escola, eu fiz de tudo para tirar péssimas notas, porque então eu poderia chamar a atenção
do meu pai. A omissão daquele que é severo e se omite porque não é paciente a ponto de conversar, de ouvir, falar, compreender, edificar uma vida passo a passo, mas a omissão daquele que é permissivo, daquele que faz de conta que é bonito deixar que o filho faça tudo o que quer fazer e certamente as consequências vêm na fase adulta do filho, estão desanimando os filhos e muitas vezes provocando a ira. Então, o ensino da palavra de Deus é: pai, não irrite seus filhos. Mas a instrução continua e o apóstolo Paulo diz que da parte de Deus os pais devem se comprometer com a disciplina. Se vocês não devem provocá-los à ira, se vocês não devem desanimá-los, se vocês não devem desconsiderá-los, então o que devem fazer? Primeiramente, disciplinem seus filhos e façam isso com o exemplo de vocês. Sejam modelo dos filhos. Exemplo de caráter firme, de alguém que conquistou a autoridade dada por Deus diante dos filhos, porque o caráter é reto e o exemplo é dado. Não que pais não errem, pais erram. Eu digo isso no editorial do nosso boletim. E os nossos filhos sabem disso, sabem que nós não somos perfeitos, mas os nossos filhos saberão cada vez mais, à medida que se desenvolvem, que esses pais falhos estão sinceramente interessados em honrar o nome do Senhor. Nossos filhos sabem, irmãos, se tem pais honestos, pais de palavra, pais íntegros, pais honrados, eles sabem sim. Eu fui pastor de uma senhora, ela com mais de 70 anos de idade me falou do seu pai. O pai dela faleceu com pouco mais de 100 anos de idade. Antes do falecimento, por algumas vezes, ela repetiu aquilo que ela repetiu diante do caixão do amado pai dela. Ela me dizia: pastor Tarcísio, o meu pai é a pessoa mais linda do mundo. Não existe ninguém que eu mais admire do que o meu pai. Quando nós éramos 5 crianças e eu era uma menina pequena, a minha mãe faleceu no parto do nosso 5º irmão, ou do 5º filho. E então, naquela época, os meus tios se aproximaram do meu pai, estavam cheios de compaixão, preocupados com o futuro do meu pai. O meu pai era um advogado que viajava muito, e o que ele faria para cuidar daquelas 5 crianças? E então os meus tios se aproximaram dele e disseram assim: Vicente, nós estamos aqui para assumir cada um dos seus irmãos um filho seu. Você é jovem, precisa casar novamente. Você trabalha viajando, sabemos que você não conseguirá cuidar dos 5 meninos. Então você tem tantos irmãos, cada um de nós, com muito amor, irá assumir um dos seus filhos. E aquela querida irmã, com mais de 70 anos de idade, diante do caixão do seu pai, disse: pastor, nós ouvimos quando meu pai disse: morrem todos comigo, mas eu não dou nenhum dos meus filhos a ninguém. Irmãos, ela me dizia: pastor, essa frase revolucionou a vida de todos os filhos do meu pai. Quanto amor, quanto compromisso, quanto cuidado comunicados diante dos nossos tios bem-intencionados. Morrem todos comigo, mas eu não dou nenhum dos meus filhos. E ela então completou dizendo: e papai cuidou de nós. Papai casou depois de alguns anos e junto com a sua nova esposa cuidou de nós e teve mais 2 filhos, mas não houve um só dia da minha vida em que papai tivesse me deixado. Eu sei, irmãos, que essa não é a história de muitos de nós que estamos aqui, mas essa pode ser a história de muitos pais que na atualidade precisam saber que devem disciplinar os seus filhos assim, com exemplo próprio, caráter íntegro, autoridade, firmeza de alguém que diz: esses são os meus filhos, ou esse é o meu filho, eu não desistirei
de formar nesse menino, de esculpir nesse menino um homem de Deus, um brasileiro de valor, uma pessoa que dignifica o nome da nossa família. Eu não desistirei até esculpir nessa menina uma mulher honrada, uma brasileira que honra a nação, uma mulher de Deus. Vós, pais, disciplinem seus filhos. E o texto continua, fechando essa tríade, dizendo: criem os filhos na admoestação do Senhor. A admoestação também pode ser traduzida por advertência. A admoestação também é sinônimo de conselho. E nos meus estudos no texto bíblico original, eu entendi, irmãos, que essa é a ideia comunicada no versículo. Filhos precisam ser admoestados. Pais, apresentem o caminho do Senhor aos seus filhos com atitude evangelizadora. As palavras de Jesus em Mateus 16, 26 são impactantes. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Podemos parafrasear o texto bíblico. De que adianta um pai ganhar o mundo inteiro e ver a alma do seu filho se perder? Irmãos, a orientação bíblica é: apresentem o caminho do Senhor com atitude evangelizadora. Eu conheci a história de um jovem que foi morar num estado distante do estado do seu pai. E ele era um diácono e era membro de uma igreja que convidou o pai dele para pregar no aniversário daquela igreja. A apresentação daquele jovem diácono ao seu pai, que era o conferencista, foi: irmãos, do meu pai, tudo que eu tenho a dizer é que ele é um homem que prega o que vive e vive o que prega. Ouçam o que ele tem a dizer nessa noite. História verdadeira, irmãos. Eu apresento meu pai tão somente dizendo: ele é um homem que prega o que vive, vive o que prega. Podem ouvi-lo dando crédito àquilo que ele vai dizer. Meus irmãos, devemos apresentar com atitude evangelizadora, de gente que crê verdadeiramente que a melhor herança a ser deixada aos filhos é o Evangelho do Senhor. Que o melhor programa em que deve envolver os filhos é o programa de crescimento da presença do Senhor. Filhos precisam ser evangelizados por seus pais. Pode ser que você me dê essa honra de que o seu filho me ouça constantemente pregando o Evangelho, mas a honra pode ser sua. Não abra mão dessa honra. Não abra mão desse privilégio de explicar ao seu filho do risco da condenação eterna, do amor de Deus manifesto em Jesus, da necessidade de arrependimento de pecados, da necessidade de crer em Cristo para a salvação, da maravilha que é receber o Espírito de Cristo. Pregue o Evangelho para o seu filho, evangelize e ganhe o seu filho. Se você quer me honrar, você então encaminha o seu filho convertido para que eu batize, mas que a honra de ganhá-lo para Cristo seja sua. Apresente o caminho do Senhor com oração constante. Ore por seus filhos. Eu fiz isso hoje. Eu recomendo a você que faça isso. Ore para que eles temam ao Senhor, para que eles amem ao Senhor. Ore para que Deus os livre das ideologias demoníacas que os cercam o tempo todo nesse mundo mau. Orem para que Deus os livre do inimigo, de Satanás, que existe, que está vivo, infelizmente é atuante, que não descansará até que consiga desviar o seu filho dos caminhos do Senhor, e celebrará essa vitória, porque ele se levanta contra tudo que vem de Deus, porque ele se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus. Compartilhe experiências espirituais com seu filho. Admoestar, aconselhar, advertir. É também, irmãos, o desafio a ser aceito cotidianamente. Por exemplo, pai, quando você, depois de trabalhar muito e por muito tempo economizar e contar com a intervenção do Senhor que te providenciou um imóvel próprio, você disse aos seus filhos que você só pôde alcançar porque Deus teve misericórdia e te concedeu? Faça isso.
E quando você chega em casa, com as compras vindo do supermercado, você já comunicou aos seus filhos que você louva a Deus porque há boa comida em sua casa? E quando você percebeu que escapou de um acidente na rodovia, você já parou com seus filhos para orar e agradecer a Deus porque algo grave poderia ter acontecido e não aconteceu? E quando seu filho escapou de uma enfermidade grave, você disse a ele que Deus poderoso o livrou da morte? Experiências com o Senhor precisam ser compartilhadas com os filhos até que eles possam compartilhar também as suas próprias experiências com o Senhor. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que pouco se pensa na seriedade da criação dos filhos. Mas nós, que tememos ao Senhor, podemos não apenas entregá-los ao Senhor, como devemos evitar que eles sejam entregues à própria sorte, arriscando o futuro daqueles que nós trouxemos ao mundo por permissão do Senhor. Então aceitemos a recomendação do Senhor. Vós pais, não esqueçam disso. Vós pais, não desanimem seus filhos. Não provoquem a ira, não irritem os filhos. Vós pais, disciplinem seus filhos. Infelizmente, irmãos, disciplina tem sido casada sempre com cenário negativo. Talvez porque falamos que na escola nós temos disciplinas difíceis. Talvez porque nós dizemos que na igreja disciplina, e isso é bíblico, tem a ver com a correção daquele que escandaliza, aquele que não dá bom testemunho. Mas, irmãos, disciplina também deve casar com cenários positivos. Disciplinar é formar, disciplinar é orientar, disciplinar é conduzir. Então, pais, disciplinem os filhos. E pais, apresentem o caminho do Senhor, apresentem a doutrina do Senhor. Contem com aquele que concedeu a vocês o privilégio da paternidade, sempre que vocês estiverem dispostos a honrar o Senhor. Vós, pais, contem com o Pai Celestial.